Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Cláudio, estamos de volta, nosso canal Discipulando com a Bíblia, hoje trazendo o resumo da segunda lição, revista de adulto, CPAD, da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre 2026. Lembrando, a nossa revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, e traz como tema, como título, Homens dos quais o mundo não era digno. Os patriarcas Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó. Vamos passear pela história vivida por esses três patriarcas, que fizeram a diferença no seu tempo. A nossa segunda lição, ela traz como título A fé de Abraão nas promessas de Deus. Texto áureo, Gênesis capítulo 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Nossa verdade prática: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Existem promessas que são condicionais, depende da resposta do homem para que ela cumpra, e existem promessas que são incondicionais, independe da ação do homem, São promessas de Deus aqui a Abraão e a sua descendência. Na nossa primeira lição, contextualizamos, estudamos o capítulo 12, onde Deus chama Abraão para que ele saia do meio dos seus parentes, da terra de seus pais, da casa do seu pai, e vá para uma terra, ou para um local, para uma direção que Deus iria lhe mostrar. Abraão sai, vai também seu pai e seu sobrinho Ló. Em Harã, seu pai Terá falece e o sobrinho Ló continua a caminhada juntamente com seu tio Abrão. Hoje, na nossa segunda lição, estudando o capítulo 13, vamos relembrar, aprender sobre alguns problemas que vieram sobre a trajetória, a caminhada de Abraão, bem como de Ló, em virtude de Ló seguir juntamente com Abraão rumo a Canaã. A orientação do Senhor era: sai da casa do teu pai, dos teus parentes, da terra que tu mora, e vai para onde eu te enviar. Deus não orientou Abraão a levar seus parentes. E Ló, seguindo com Abraão, trouxe algumas situações desfavoráveis na caminhada do patriarca. Os objetivos desta lição: apresentar o retorno de Abraão do Egito para Canaã, enfatizar as consequências das nossas escolhas e também mostrar os altares erguidos por Abraão a Deus. E aqui o comentarista da nossa lição, ele faz uma pergunta: você busca a orientação de Deus antes de tomar decisões ou fazer escolhas? Uma pergunta, que nos faz refletir. Será que pedimos a orientação de Deus, do Senhor, sempre que vamos tomar uma decisão ou não, Então, uma escolha equivocada pode trazer sérios prejuízos e, por vezes, irreparáveis. Estudamos na nossa lição anterior que Abraão desceu para o Egito por causa da seca que veio sobre Canaã, não pediu orientação a Deus. Como consequência dessa atitude, ele acabou mentindo,
pedindo que sua mulher também fizesse parte desse plano, ao falar para Faraó que era sua irmã, e a consequência disso foi que Sarai acabou indo parar no harém de Faraó, fazendo parte, sendo mais uma das mulheres de Faraó. Então, a consequência de uma desobediência ou de uma decisão tomada sem consultar Deus trazem consequências desastrosas. Mais na frente também, a atitude de Sarai, né, de entregar sua serva egípcia Agar para deitar com seu marido para gerar um descendente, trouxe consequências que perduram até os tempos atuais, né? Essa rivalidade que existe, esse atrito que existe desde esse tempo aqui, né? Entre os descendentes de Isaac, os judeus, e os árabes, os descendentes de Ismael, filho de Abraão com a egípcia Agar. Então, irmãos, a gente vê, está aqui registrado em Gênesis, capítulo 12, versículo 5, que Abrão, né, sai em direção à terra de Canaã e leva seu sobrinho Ló, né, saíram juntos de Ur dos Caldeus até Harã e dali em direção à terra de Canaã. O Senhor era com Abrão e com a sua casa. Automaticamente, todos aqueles que estavam próximos ali de Abrão, né, até aqui ele era chamado de Abrão, eram abençoados também, prosperavam também. E com Ló não era diferente. Depois de retornarem do Egito, né, esse episódio que nós estudamos na nossa lição anterior, na nossa primeira lição, Abrão e Ló precisaram se separar, tá? Pois não havia espaço suficiente para os seus animais pastarem juntos na terra em que eles acamparam, né? O que gerou contenda e atrito, brigas entre os pastores do rebanho de Abrão e os pastores do rebanho de Ló. O nosso texto bíblico é o capítulo 13 do livro de Gênesis, versículos do 7º ao 18º. E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou lá os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. Apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, era mau os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês-te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manré, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. O primeiro ponto da lição: Abrão volta do Egito para Canaã, contenda entre os pastores. Abrão e Ló se separam.
as escolhas de cada um. O primeiro problema registrado aqui no livro de Gênesis, capítulo 13, a escolha em virtude de Ló ter acompanhado Abrão durante a sua caminhada. O primeiro problema foi justamente esse, ele ter levado Ló. Ambos ricos, riquíssimos, possuindo muitos bens, pessoas a seus serviços, e devido à riqueza tanto de Abrão quanto de seu sobrinho Ló, após retornarem do Egito, nós estudamos essa ida na lição anterior, na nossa primeira lição, você acompanha. Após eles retornarem do Egito para Canaã, a terra onde eles acamparam não estavam suportando a quantidade de animais para se alimentar do capim, da folhagem. Gênesis capítulo 13, versículo 6 diz: porque sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. Então, o primeiro problema de ter levado Ló consigo vem à tona agora. Briga entre seus pastores. Deus havia alertado Abrão que ele deveria sair da sua terra e do meio dos seus parentes. Não era para levar parente. Abrão permitiu que Ló fosse com ele, porém, mais cedo ou mais tarde, esse problema precisaria ser resolvido. Porque Deus não erra. Quando Deus diz, sai do meio dos teus parentes, é porque Deus vê o amanhã. Entendeu? Então, um segundo problema aqui, briga entre os pastores de Abrão e de Ló, gerando outra questão. Precisaram se separar. Entende? Seus pastores estavam brigando em busca do melhor pasto, do melhor campo, para alimentar o rebanho. Então, percebendo o problema, Abrão chama seu sobrinho Ló e propõe ali uma solução. Era a hora de se separar. Essa seria a vontade ideal para Abrão? Não. Ele não queria se separar do seu sobrinho, do seu parente. Ele disse, somos irmãos. Então, a gente não pode estar brigando. Então, Abrão toma uma decisão correta aqui, que Ló fosse para uma direção e ele para a outra. Não no sentido de se separar para sempre, mas para que evitasse esta contenda que estava havendo entre os seus pastores. E Ló escolheu a direção que achava que lhe seria mais ideal. Abrão deixou essa escolha para Ló. Se Ló fosse para a direita, Abrão tomava a direção oposta, e vice-versa. Ló olha para a direção, para as margens das campinas ali do Jordão, um lugar fértil, bem regado, olhou aquilo que aos seus olhos parecia melhor e tomou essa direção. Abrão, pelo contrário, tomou a direção oposta, ainda que aos seus olhos não fosse um lugar ideal, tão fértil quanto a direção que Ló tomou. Mas a diferença é que Abrão estava na direção do Senhor. Abrão estava sob a liderança de Deus. Abrão confiava plenamente em Deus. Em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 18, Paulo escreve: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, a atitude de Abrão era certa. Ele disse, nós somos irmãos, capítulo 13, versículo 8. Não adiantaria eles permanecerem juntos com esses problemas recorrentes, provocando rivalidade entre ele, entre seu sobrinho
não diretamente entre ele e seu sobrinho, mas entre seus funcionários, né, em virtude da terra que eles estavam habitando, não ter pasto suficiente para atender a necessidade do rebanho de ambos, porque eram muitos animais. E ao que parece, Ló também não buscou a direção de Deus para fazer essa escolha, né? Ló não pediu a direção a Deus. Olhou e viu que aquela terra, as margens do Jordão ali, era uma terra ótima. Mas Deus conhecia o que estava, né? Qual as intenções do coração daqueles homens, né? Daquelas cidades ali da campina, ali do Jordão, Sodoma, Gomorra, aquelas cidades ali vizinhas, tá? Então escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina ali do Jordão. A gente vê isso aqui no capítulo 13, versículo 10, versículo 11. Então, Ló habitou nas cidades da campina e armou a sua tenda até Sodoma. Aqui a gente vê surgir um outro problema para Ló. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. A atitude e o comportamento daquela geração, daqueles homens, eram totalmente contrárias aos princípios morais do Senhor. Mais tarde surge um grande problema, um outro problema, que Abraão precisou se intervir, para salvar o seu sobrinho Ló, e depois, os anjos do Senhor vai destruir aquela cidade. Então, o lugar escolhido por Abraão não era tão aprazível quanto o que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Isso nos ensina, nos mostra que não devemos definir nada sem a direção de Deus, né? Nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas sem orientação divina sempre trazem resultados terríveis. Então, Abraão e Ló, após retornarem de Canaã, foram acampar em uma terra, né? Aqui no capítulo 12 diz que onde eles habitaram primeiramente entre Ai e Betel, quando eles saíram de Arã. Aqui no capítulo 13, após eles saírem e voltarem do Egito, voltaram para esse mesmo local. Só que a terra não estava aguentando, né? Eles enriqueceram muitíssimo no Egito, e quando retornam, né, a terra não estava suportando a quantidade de seu rebanho. Então, o problema de ter levado Ló, né, quando Deus disse que era para ele sair no meio dos seus parentes. Então, tem momentos, irmãos, tem situações em que é só Deus e você. No Evangelho escrito por João, capítulo 4, quando Jesus entra ali no território samaritano com seus apóstolos, Jesus para ali no poço que Jacó tinha cavado aqui em Siquém mesmo, né? Jacó tinha cavado e dado ao seu filho José em possessão, que Jesus para ali naquela ponte, naquele poço em Sicá, território dos samaritanos, ali no templo do Senhor Jesus, e vem aquela mulher samaritana. Antes daquela mulher vir tirar água, os discípulos tinham ido comprar comida. Por quê? Porque a gente entende, existia essa rivalidade entre os judeus e os samaritanos, uma longa rivalidade, e os discípulos não iriam compreender, naquele momento, Jesus, um judeu, um homem, conversando com uma mulher samaritana, e ainda uma mulher sozinha. Então, tem momentos que é só você e Deus. Não adianta compartilhar com ninguém, levar a ninguém, porque Deus quer tratar exclusivamente com você. Então, o pacto aqui, a aliança de Deus era com Abrão, sua esposa,
e aqueles que viriam dos seus ventres, né, do ventre de sua esposa, né? Não tinha nada a ver com os parentes secundários de Abrão. Então, ocorreu essa série de situações e Abrão precisou lidar com eles até que houve essa separação entre ele e Ló em definitivo. O segundo tópico da lição, as consequências da escolha, resultado da escolha de Abrão, resultado da escolha de Ló, a atitude de Abrão para com Ló. Nossas escolhas, às vezes, são opcionais, às vezes não, né? Tem situações e situações, mas as consequências das escolhas que tomamos quase sempre são inevitáveis. Causa e efeito, ou a lei da semeadura, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquilo que semeia, se colhe. Aquilo que se planta, se colhe. Você não vai plantar feijão e colher milho. É a lei da semeadura. Então, as nossas escolhas trazem consequências, sejam elas boas ou ruins. Vai depender daquilo que semeamos. Tempos depois, a terra que Ló escolheu, as campinas do Jordão, ali próximo a Sodoma e Gomorra, é invadida por 4 reis. Está aqui no capítulo 14 do livro de Gênesis. Sodoma, Gomorra e aquelas cidades circunvizinhas é invadida por outros reinos. E como Ló está morando ali próximo, é levado cativo também, ele e sua família. Gênesis capítulo 14, versículo 12. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Ou seja, com esta guerra entre esses reinos, Ló foi levado cativo, ele e todos os seus bens e todos da sua família. Qual foi a atitude de Abrão? Levantar e ajudar o seu sobrinho. Então, a escolha de Ló, sem ter a direção de Deus, gerou outro problema. E esse problema estava também sobre Abrão. Se Ló não tivesse acompanhado Abrão, isso não aconteceria. Abrão precisou intervir para salvar, para resgatar o seu sobrinho e a família do seu sobrinho. Quando Abrão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. Né? Gênesis capítulo 14, versículo 14 e 16. Ouvindo, pois, Abrão que seu sobrinho estava preso, seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, também as mulheres e o povo. Então, Abrão, com a separação entre ele e Ló, não ficou inimizade entre Abrão e Ló. Né? Se separaram justamente para evitar esse atrito que estava havendo entre seus pastores. Porém, como mais velho, como responsável, como aquele, né, como tio, ele se sentia na responsabilidade e sim, né, de cuidar do seu sobrinho. Então, quando Ló é levado cativo pelos inimigos, Abrão age, intervém, né, juntamente com os homens ali que estavam a seu serviço, e Deus dá vitória, né, a Abrão, onde Abrão resgata Ló e salva aqueles reinos do qual Ló habitava
próximo. Então Abraão pelejou em favor do seu sobrinho, libertou ele e todos que foram levados cativos, né? Por isso é sempre importante buscar a orientação de Deus antes de tomarmos qualquer escolha. Então Deus deu vitória a Abraão, né, com esse problema, nesse problema que Ló, por ir morar, habitar ali nas Campinas do Jordão, olhar apenas pela sua visão materialista, trouxe problemas, e Abraão, por ter levado Ló com ele, também precisou lidar com essa questão. Então é sempre bom tomar a direção que Deus nos dá, porque isso evita muitos problemas lá na frente, porque nós não vemos, não conhecemos o amanhã, o todo. A gente até planeja, mas o amanhã pertence a Deus. Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Então, quando Deus nos orienta a tomar determinada direção, é porque Ele sabe, né, o que está para acontecer se a gente tomar uma direção contrária à vontade dele, certo, irmãos? E o terceiro ponto da nossa lição, os altares erguidos por Abrão. Abrão, um construtor de altares, mais um altar, o altar em Hebrom e o altar em Moriá. Altar, irmãos, tem a ver com adoração. Pega isso aqui. Onde tem um altar, tem uma adoração. Onde tem um altar, tem um sacrifício. Onde tem um altar, tem uma aliança. Falei na nossa lição passada que o único lugar que Abrão foi e que ele não ergueu um altar ao Senhor foi no Egito. Coincidência ou não, foi no Egito que Abrão foi sem a direção de Deus. Foi no Egito que Abrão incitou sua mulher a mentir. Foi no Egito que, tempos depois, os descendentes de Abrão foram escravizados. O único lugar que Abrão foi, que ele não ergueu um altar ao Senhor, foi no Egito. E foi justamente no Egito que todo esse problema ocorreu. Sua esposa virou esposa de um faraó. Então, deixa uma lição para cada um de nós, tá? Então, além de ser um homem de fé, sim, obediência, sim, um homem de fé que falhou, porque somos humanos. É por isso que a Bíblia registra tanto os feitos bons como as falhas dos homens de Deus, para nós pegarmos como um exemplo a ser seguido ou a ser evitado, né? Deus não erra, Deus é perfeito. Nós, humanos, não. Por isso, nossa dependência do Senhor. Então, Abrão, além de ser um homem de fé, de obediência, era um adorador, né? Ele tinha esta qualidade. Onde ele chegava, ele levantava um altar ao Senhor, menos no Egito. Então, ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. Né? Em Gênesis capítulo 7, ou capítulo 12, versículo 7, Abrão construiu o primeiro altar quando ele chega em Siquém, né? Siquém, que significa ombro, aqui no em João capítulo 4, que eu falei há alguns minutos, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, onde Jesus senta ali no poço que Jacó tinha construído, foi aqui nesse território, né? Em Siquém. O tempo de Jesus aqui é um território samaritano. Então, o altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que ele recebeu. Deus aparece a ele e lhe promete que daria aquela terra a ele e a sua descendência em possessão perpetuamente. Mas
tarde, ele desce ali em direção ali a Betel, entre Betel e Ai, né? E ele também constrói um altar, Betel, que significa casa de Deus. Então, onde o patriarca chegava, né, ele construía um altar em adoração ao Senhor, oferecia sacrifício. E Deus renovava a sua aliança, ou lembrava a aliança ali que ele tinha com Abrão. E outro altar em Hebrom, Hebrom que significa casa, que significa união, depois que Abrão ele se separa de Ló, ele viaja ali em direção ali a Hebrom, e ali ele oferece sacrifícios ao Senhor também, ele constrói um altar. E outro altar, esse que ele constrói em Moriá, né? Esse foi o que mais lhe causou preocupação na alma, porque foi aqui em Moriá, aqui seu filho Isaque já havia nascido, já havia sido desmamado, já estava grande, grandinho, e que Deus pede a Abrão, seu filho, em sacrifício, né? Pois ele teria que sacrificar seu filho, o filho da promessa, o filho Isaque. Está aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 9, que nós vamos estudar na nossa lição, acho que lição 4, não, lição 7, né, que a gente vai estudar esse episódio aqui que Deus pede seu filho, o filho de Abraão, Isaque, em sacrifício. Ali em Moriá, né, Abraão diante de Isaque, seu filho inocente, ele edifica este altar, chama seu filho, amarra seu filho ali no altar, e quando ele vai sacrificar seu filho, o Senhor brada, intervém, né, e Deus provê o cordeiro que seria sacrificado, substituto ali no lugar do seu filho Isaque, né? Uma alusão ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus, o sacrifício vicário, vicário quer dizer no lugar de outra. Então, Jesus foi assumiu o nosso lugar, né? Na cruz, né? O altar, o sacrifício, né? A oferta da graça estendida a nós veio através do sacrifício, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, lembra disso. Altar é lugar de adoração, de sacrifício, de aliança. Então, o único lugar que Abraão não ofereceu, não fez um altar ao Senhor, foi no Egito, né? Egito, lugar, né? Separação de Deus. Então, foi nesta terra que vários males ocorreu com Abrão, né? No caso de sua esposa ter sido virada esposa de Faraó, e que a sua descendência mais tarde foi escravizada por mais de 400 anos. Então, como homem de fé, Abrão tinha um relacionamento com Deus, e em cada fase da sua jornada, né, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Aprendemos nesse episódio, né, que Abraão nos ensina a respeito da fé e da oração, né, da adoração genuína ao Senhor. O homem conhecido como o pai da fé, amigo de Deus, mas que falhou, né? Então Deus nos deixa esta lição. Mesmo grandes homens, usados poderosamente por Deus na sua época, falharam. Então, se está na Bíblia, é porque tem algo a nos ensinar. A atitude de levar Ló trouxe sérias consequências. Ações, momentos que Abraão precisou intervir, né, para ajudar o seu sobrinho, a briga em seus pastores, precisaram se separar. Então, enquanto Ló não se separou em definitivo de Abraão, né, Isaque não veio. A promessa se cumpriu tempos depois que Abraão e Ló se separaram. Amém, meus irmãos? Vamos estudando, vamos aprendendo um pouquinho mais sobre
a trajetória, né, destes patriarcas que Deus usou poderosamente no seu tempo. Deus abençoe a sua vida.